Olá, tudo bem? Hoje a atividade é ler e escrever, só que hoje nós vamos iniciar a sequência didática conhecendo algumas histórias da cultura afro-brasileira. Lembrando que essas atividades são atividades adaptadas para este novo momento que nós estamos passando. Então aqui, por exemplo, na atividade 1, para começar a leitura deste conto, que hoje eu vou fazer uma leitura de conto para vocês, nós deveríamos o quê? Fazer uma roda de conversa com todos da sala, mas hoje vai ser diferente. Então eu vou fazer essas perguntas para vocês e vocês vão pensando aí em casa, respondendo aí da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então essas perguntas iniciais vocês não precisam registrar no caderno. Como por exemplo, o Brasil é um dos países que mais recebeu africanos, sendo influenciado pela cultura desses povos. Então, o que nós vamos conhecer, Para conhecer essa influência cultural, leremos contos, biografias e indicações literárias de obras que retratam grandes personagens que marcaram a história do nosso país. Antes da leitura do conto, que é essa parte aqui que eu queria chegar para vocês, vocês vão pensar em casa sobre o que vocês sabem sobre os contos africanos. Você já leu algum? Você já viu algum conto também sendo contado na TV, no YouTube? Hoje eu vou ler para vocês o conto Oxóssi. Considerando esse título, esse nome Oxóssi, do que você acha que esse conto irá tratar? O que poderá acontecer na história? Quais são os personagens que poderão aparecer no conto? E aí, preparados para a leitura? Vou ler para vocês, primeiramente, o conto Oxóssi, que se encontra na página 197 do livro do Ler e Escrever. E após a leitura desse conto, nós vamos registrar algumas respostas no caderno, com algumas informações sobre esse conto, tá? As perguntas que nós vamos registrar no caderno se encontram no livro, então todas essas respostas aqui nós vamos colocar no caderno. Então, vamos lá para a leitura. Para a leitura, leiam junto com a professora, peguem o livro de vocês e nós vamos ler devagarzinho, porque tem bastante palavra difícil. Combinado? Então vamos lá. Oxóssi. Olofim era um rei africano da terra de Ifé, lugar de origem de todos os iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava, em seu reino, a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegando o dia, o rei se instalava no pátio do seu palácio. Suas mulheres sentavam à sua direita, seus ministros atrás dele, agitando leques e espanta-moscas, e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame empilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e voava à esquerda, até que veio pousar no teto do palácio. A estranha ave fora enviada pelas feiticeiras, furiosas por não haviam sido convidadas para a festa. O pássaro causava espanto a todos. Era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobria o lado esquerdo do palácio. Sua asa esquerda cobria o lado direito do palácio. As penas do seu rabo varriam o quintal e sua cabeça cobria o portal de entrada. As pessoas assustadas comentavam: "Ah, que esquisita surpresa! E de onde veio esse desmancha-prazer? E o que veio fazer aqui? Oh, bicho feio de dar dó! Sinistro que nem urubu! Como nos livraremos dele? Vamos rápido chamar os caçadores mais hábeis do reino!" Deidô trouxeram Oxotocum, o caçador das 20 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 20 flechas. E Oxotocum exclamou: "Que me cortem a cabeça, se eu não matar."
e lançou suas 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Mori chegou Oshotoji, o caçador das 40 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 40 flechas. E Oshotoji exclamou: "Que me condene à morte se eu não o matar!" E lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. Deilare apresentou-se Oshotadodá, o caçador das 50 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 50 flechas e Oshotadodá afirmou: "Que exterminem toda a minha família se eu não o matar." Lançou suas 50 flechas e nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. Deiremã chegou finalmente Oshotokanshosho, o caçador de uma só flecha. O rei lhe ordenou matar o pássaro com sua única flecha. E Oshotokanshosho exclamou: "Que me cortem em pedaços se eu não o matar." Ouvindo isso, a mãe de Oshotokanshosho, que não tinha outros filhos, foi rapidamente consultar um babalaô, o adivinho, para saber como ajudar seu único filho. "Ah!" disse-lhe o babalaô. "Seu filho está a um passo da morte ou da riqueza?" E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse às feiticeiras. A mãe sacrificou então uma galinha, abrindo-lhe o peito, e foi rápido colocá-la na estrada, gritando 3 vezes: "Que o peito do pássaro aceite este presente!" Isso aconteceu no momento exato em que Oshotokanshosho atirava sua única flecha. O feitiço, pronunciado pela mãe do caçador, chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera até então. A flecha de Oshotokanshosho o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e morreu. A notícia se espalhou. "Oh, foi Oshotokanshosho, o caçador de uma só flecha, que matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa. Se ele conseguisse, ganharia metade de sua fortuna. Todas as riquezas do reino serão divididas ao meio, e uma metade será dada a Oshotokanshosho." Os 3 caçadores foram soltos da prisão e, como recompensa, Oshotogun, o caçador das 20 flechas, ofereceu a Oshotokanshosho 20 sacos de búzios. Oshotoji, caçador das 40 flechas, ofereceu-lhe 40 sacos. Oshotadotá, o caçador das 50 flechas, ofereceu-lhe 50. E todos cantaram para Oshotokanshosho. O babalaô também se juntou a eles, cantando e batendo em seu agogô. "Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi, o caçador Oxé é popular." E assim é que Oshotokanshosho foi chamado Oxóssi. Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi. Tá aí o conto do Oxóssi, né? Oxóssi é uma figura que representa o conhecimento e as florestas, né? É um orixá aí na cultura religiosa. Então agora, depois dessa leitura desse conto, nós temos aqui algumas perguntas, né? No número 3. E essas perguntas que vocês irão responder tanto no livro quanto no caderno.
No livro, não vai dar para vocês responderem a pergunta A, B e C, porque não tem espaço. Então, se vocês quiserem anotar essas informações no caderno ou no cantinho do livro, não tem problema algum. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem narra a história? Essa história, que eu acabei de contar para vocês, ela teve um narrador, né? Nenhum personagem narrou essa história. Então, foi um conto narrado em terceira pessoa. Então, uma pessoa está narrando. Então, quando vocês forem responder isso, quem narra a história, vocês colocam que a história está em terceira pessoa e que quem narra é o narrador. Letra B. Por que nenhum caçador conseguiu matar o grande pássaro? Aí vocês podem até voltar, né, no conto para responder essa pergunta. Né? Por que nenhum caçador conseguiu matar o grande pássaro? Porque eles não sabiam, né, que o grande pássaro estava enfeitiçado. O grande pássaro, ele tinha um encanto que protegia ele, né? Porque quem mandou esse grande pássaro lá nessa festa foram as feiticeiras. Então as feiticeiras colocaram um encanto de proteção e ele foi lá. Por isso que nenhum caçador conseguiu matar. Letra C. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Expliquem por quê. A mãe, ela ficou super aflita, né? Tanto é que ela procurou o adivinho ali daquela região, que é o Babalaô, e ele ensinou para ela uma oferenda que agradasse as feiticeiras. Então a mãe, ela ofereceu a oferenda ao pássaro e o pássaro aceitou, fazendo com que se quebrasse o encanto que protegia ele. Então nesse mesmo momento que ela fez essa oferenda, o que aconteceu? A flecha atingiu o peito do pássaro, por isso que o pássaro caiu no chão, se debateu e morreu, porque foi exatamente no momento em que aquela barreira de proteção estava quebrada, né? Então isso aqui vocês irão encontrar aqui no texto, olha só, que a mãe fez uma oferenda que agradasse as feiticeiras, né? E aqui tá falando que o pássaro aceitou essa oferenda, né? E isso fez com que se quebrasse todo aquele feitiço de proteção que protegia ele. Então, essas respostas que eu dei para vocês de A, B, C, vocês podem colocar no cantinho do livro ou no caderno para ficar mais organizado. Vamos para a próxima questão, questão D, né? No conto, nós temos muitas palavras de origem africana. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí um lápis, uma caneta colorida, um marca-texto. Vocês vão voltar lá no texto, né? E grifar essas palavras que vocês acham que são de origem africana. Então nós temos aí vários nomes africanos, né? Desde o começo do texto, nós nos deparamos com várias palavrinhas mesmo em africano, né? Que o nome do rei era Olifim. Aqui, ó, Yorubás, vocês podem grifar. Yorubás. Inhame também é uma palavra da cultura africana, de origem africana. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui mais fácil para ajudar vocês. Babalaô também, ó. Disse Babalaô. Babalaô, vocês grifem. Lá no finalzinho do texto tem umas bem interessantes também. O agogô. Búzio, cadê? Búzios. Então essas palavrinhas aqui são algumas, né, de várias palavras que tem no texto de origem africana. Então o que vocês podem fazer? Eu dei algumas dicas aí. Vocês vão pegar essas palavras que nós grifamos aqui rapidinho, como Yorubá, Inhame, Búzio, Agogô, Babalaô. Vocês vão colocar aqui, ó. Vocês podem colocar 2, 3 palavrinhas e vocês vão pesquisar os significados de cada uma delas, né, de como... o que elas representam, tá? E aqui na letra E, vocês vão pesquisar palavras que usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que são de origem africana. Então aqui vocês vão registrar
essas palavras com seus significados. Então, para isso, vocês podem visitar aí um site, alguma coisa assim, para fazer essa pesquisa. Eu pesquisei 5 palavras e coloquei, né, no livro, mas aqui não está colocado, mas eu coloquei no livro. Eu coloquei dengo, cafuné, caçula, moleque e quitanda. Então, essas palavras vocês podem pesquisar e colocar também o significado aqui, tá? Então, esse foi o nosso começo aí de sequência didática, né? Onde nós tratamos aí de um conto, né? Do Chaucer, que é um conto de cultura afro-brasileira, né? Esse aqui. Dentre esses, existem mais outros contos sobre a cultura afro-brasileira. Na nossa escola, inclusive, tem vários livros que contam sobre isso, com vários contos africanos ou contos afro-brasileiros. E é muito interessante. Então, na próxima atividade, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas figuras, né, dos contos africanos e também figuras de pessoas que fizeram parte aí dessa história afro-brasileira. Então, vejo vocês na próxima atividade.